Muito provavelmente você já abriu seu banco ou corretora e se deparou com esse tipo de investimento aqui, um CDB que rende 100% do CDI com liquidez diária. E talvez você não tenha entendido absolutamente nada, mas não se preocupe se esse é o seu caso, esse vídeo foi feito para você. Porque hoje você vai aprender tudo o que você precisa e muito mais para começar a investir em CDB. Eu sou o Thiago Oliveira, consultor financeiro, e esse canal foi feito para simplificar a sua vida financeira. Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve para não perder nada. Sem mais delongas, vamos direto para o nosso vídeo. Entre os investimentos de baixo risco, os CDBs ou certificados de depósito bancário são os mais conhecidos. Por isso é tão comum quando você abre o seu aplicativo do banco, você encontrar opções de CDB que rende 100% do CDI, 105, 110, 115, 120% do CDI. Os CDBs eles também podem ser uma opção para quem quer tirar o seu dinheiro lá da poupança e quer ter um rendimento superior com baixo risco. De forma prática, quando você investe em um CDB, na verdade você está emprestando o seu dinheiro para o banco. O banco vai pegar esse seu dinheiro, vai emprestar para outras pessoas e vai te devolver com juros. Qual que é a rentabilidade de um CDB? Ou seja, quanto que rende? A resposta é depende. Existem vários tipos de CDBs e diferentes rentabilidades. Eu vou te explicar aqui 3 delas. Então, sempre que você abre lá a sua corretora ou o banco no qual você faz os seus investimentos, você vai encontrar lá um investimento que é o CDB pré-fixado, vai ter uma taxa lá de 10%, de 11% ao ano. Você já sabe que é um pré-fixado. Essa taxa do pré-fixado, ela não muda nunca. Ou seja, você sabe desde o momento que você colocou o seu dinheiro lá, quanto você vai receber lá no final do seu investimento. No momento em que você for realizar o seu investimento, pode ser que você não encontre esse nome pré-fixado. Pode ser que apareça simplesmente CDB, o nome do banco e também um percentual ali, uma taxa, 10%, 11% ao ano. Se aparecer dessa forma, você sabe também que é um pré-fixado, já tem uma taxa ali fixa. Diferente do nosso segundo tipo, que é um pós-fixado. Então, sempre que você encontrar um CDB que rende 100% do CDI, ele é um pós-fixado. O CDI ele é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. Então imagina só, o Banco Central ele tem uma regra. A regra do Banco Central diz que o Banco Bradesco, o Banco Santander, a Caixa, o Nubank, nenhum deles podem fechar o seu caixa no vermelho. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se lá no Bradesco mais pessoas retiraram dinheiro do banco ao invés de depositarem dinheiro, quer dizer que o banco ficou naquele dia com saldo negativo. Para que o Bradesco siga a regra do Banco Central, ele precisa pegar dinheiro emprestado com outro banco. Então o Bradesco pega dinheiro emprestado com a Caixa, por exemplo, mas a Caixa ela vai cobrar uns juros para o seu amigo Bradesco. Então essa taxa de juros que vai ser cobrado é o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Então sempre que você encontrar lá um CDB que rende 100% do CDI, você já sabe que ele é um pós-fixado, porque a taxa CDI ela pode subir, o seu investimento rende mais, ou ela pode cair e o seu investimento passa a render menos. Então existe essa oscilação, por isso o nome pós-fixado. Afinal de contas, você não sabe exatamente quanto que você vai receber lá no final, vai depender da taxa de juros. Agora que você entendeu essa parte, vai ficar muito fácil você entender o nosso terceiro tipo, que é o híbrido. O híbrido, ele é basicamente a mistura dos últimos dois que nós falamos, do pré-fixado e do pós-fixado. Então, quando você investe num híbrido, você vai ver mais ou menos assim um tipo de investimento, um CDB que rende 100% do CDI mais 1%. Então você tem no primeiro momento 100% do CDI, que é um pós-fixado, e depois você tem uma taxa fixa de 1%, que é um pré-fixado, porque nunca vai mudar, vai permanecer assim. Qual que é o valor mínimo para começar a investir em um CDB?
Se essa era uma das suas desculpas para não começar a investir porque você achava que precisava de um valor muito alto, saiba que você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Existem diferentes valores mínimos para você começar a investir em CDB. Você pode começar a investir com R$1, com R$10, com R$100, com R$1.000, com 10 mil. Existem diferentes valores mínimos. E quando que eu posso resgatar o meu investimento? Você vai perceber quando você começar a investir que existem diferentes tipos de liquidez. Existem os CDBs com liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento, ou então liquidez imediata, que significa a mesma coisa. Mas também existem os CDBs com liquidez no vencimento, ou seja, você não consegue resgatar esse investimento antes do vencimento. Então é muito importante que você analise muito bem esse ponto. Pense se de fato você pode deixar esse dinheiro até o final, lá no vencimento, em 2, 3, 5 anos, ou se você pode precisar desse dinheiro antes. Se o CDB for para a sua reserva de emergência, é importante que ele tenha liquidez imediata ou liquidez diária. Agora vamos falar de impostos. Dentro dos CDBs nós temos basicamente dois tipos de impostos. O primeiro é o IR e o segundo é o IOF. Esses dois impostos, eles são cobrados somente sobre o rendimento. Então o IOF, por exemplo, ele cobra lá no primeiro dia 96% do seu rendimento, mas calma, no final, se você deixar um mês, esse imposto ele não vai existir. Você vai ser isento. No caso do IR, que é o imposto de renda, nós temos uma tabela regressiva. Até 180 dias você vai pagar 22,50% de imposto de renda só sobre o seu rendimento. Então imagina só que você colocou R$1.000, rendeu R$100. Esse imposto que vai ser cobrado vai ser somente sobre os R$100 e não sobre o total, que seria 1.000. De 181 dias até 360 dias você vai pagar 20% de imposto. E essa taxa vai reduzindo até chegar à alíquota mínima de 15%. Depois dos 2 anos você paga o valor mínimo de 15% de imposto de renda. Vamos falar agora sobre os riscos e as vantagens do CDB. Primeiro, os riscos. Eu quero que você entenda que qualquer tipo de investimento, mesmo a poupança ou investimento mais seguro como o Tesouro Selic, existe um tipo de risco, mesmo que seja mínimo. Dentro dos investimentos em CDB, o risco que você tem é do banco quebrar, porém eu vou te falar das vantagens agora, porque mesmo com esse risco, que é muito pequeno, você ainda tem uma coisa que se chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, até R$250 mil, caso o banco quebre e o seu dinheiro estiver investido em um CDB daquele banco, você vai ser reembolsado. Esse valor vai voltar para sua conta e você não vai perder. Além de existir essa vantagem do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, você também tem um risco muito baixo quando você investe em um CDB. Principalmente quando você escolhe bons bancos, bancos realmente sólidos. O CDB ele também acaba sendo uma excelente opção se você quer montar a sua reserva de emergência, desde que você escolha lá os CDBs com liquidez diária que você pode resgatar a qualquer momento. Mas eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre a reserva de emergência e vou deixar o link aqui no card. Para finalizar esse vídeo, eu quero que você leve em consideração 3 pontos que são muito importantes na hora de investir num CDB. Primeira coisa, rentabilidade, o quanto esse investimento vai te pagar de juros. Lembrando que você não deve olhar apenas para a rentabilidade. É claro que é muito importante, eu recomendo que você invista num CDB que pague pelo menos 100% do CDI. É o mínimo que eu considero legal para investimentos em CDB. Mas se você vê, por exemplo, um investimento em CDB com 150%, 200% do CDI, não invista só por isso, tá? Porque pode ser que tenha um risco embutido ali, um risco maior do que um investimento com rendimento menor. Liquidez. Quando que eu consigo resgatar o meu investimento? É muito importante que você leve em consideração também esse ponto. Porque se você vai deixar o investimento com um prazo de 2 anos, por exemplo, é importante que você entenda que você não vai resgatar e não vai precisar daquele dinheiro.
Então leve sempre isso em consideração. Lembrando que para reserva é investimentos em CDB com liquidez diária. O terceiro ponto é o risco. É importante que antes de investir no CDB você entenda que alguns bancos têm um risco maior do que outros. Então procure sempre investir em bons bancos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com um amigo que também precisa saber sobre como investir em CDB. Por hoje é só, eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!